Qual foi, assim, o impacto que você mais... Assim, caramba, no Brasil tem abundância disso, aqui não tem isso? Ah, nossa! Lá tem um montão de igreja em São Gonçalo, aqui não tem. Poxa! Olha, a minha experiência ela foi muito macro, em várias áreas. Como pessoa, como cristã, como mulher. Eu acho que o que mais mexeu foi no conceito de gratidão. O meu conceito de gratidão mudou completamente depois que eu pisei na África. Mas assim, tudo foi muito impactante, né? E aí, eu lembro que eu fui com uma médica, tinha uma médica na equipe, enfermeiras, e a gente levou muito medicamento, a gente ia cuidar de mulheres. Porque a Paz para as Nações, ela vai pelo menos 5 vezes ao ano, e cada equipe cuida de uma área específica, né? Faz um pouco de tudo, mas tem equipe de criança, de jovens, e eu fui na de mulheres a primeira vez. E aí, na hora de ir, a médica falou assim, Carmozina, você vai ficar com a mala de remédios. E eu fiquei nervosa com aquilo, eu falei, logo com a de remédios? Ela falou, na hora de passar lá na imigração, você vai ficar com a de remédios. E eu falei, mas se eu perder essa mala? Ela falou, fica tranquila, você não vai perder essa mala. E era uma mala gigantesca, lotada, com todos os exames que iam ser feitos, com todos os medicamentos, e eu com aquela mala eu tava muito nervosa. E aí quando a gente chegou lá, que a gente saiu de Joanesburgo para Moçambique, quando chegamos em Moçambique, eu com a mala na hora de passar, e aí eu falei, se eles pedirem para abrir, o que eu digo? Eu nunca vim, eu tô nervosa. E aí quando eu cheguei no check-in, que eu puxei a minha identidade, a moça do check-in falou assim, você não precisa de identidade, você não precisa de digital, bem-vinda de volta ao lar. Eu falei, meu Deus, eu tô muito em casa. Eu já comecei a chorar ali, eu abracei a moça do check-in e entrei, e assim, não abriram de fato a minha mala, e aí a doutora ela falou pra mim, por isso que eu te dei, porque eu sabia que você ia passar direto. Então só de estar na África foi uma experiência assim, já nisso eu falei, meu Deus, eu tô de fato em casa, né? E aí a pobreza a escassez a gente sabia, nos foi contado, mas ninguém nunca vai estar preparado para lidar com tudo isso, né? E de todas as experiências que eu vivi, nós vimos milagres mesmo, de paralítico voltar a andar, de contar a cesta básica, ter 100, depois ter 105, e depois ter 110, e depois ter 115, e depois ter 120, e ter 120 famílias e ninguém ficar sem ganhar. Então a gente viveu muita coisa, mas uma coisa que marcou muito a minha vida foi quando a gente estava fazendo o evangelismo de vilarejo em vilarejo. E eu cheguei no vilarejo, tinha uma menina sentada no sol. Ela tinha em torno de 8 anos. E eu falei para a irmã dela, por que ela tá ali? Não tá na sombra. 1h da tarde é um sol, que é absurdo. E ela falou para mim, ela tá perdendo a visão, ela não enxerga, então ela não achou a sombra. E aí a médica, né, que ia cuidar de mulheres, nós falamos, leva ela lá para dar uma olhada na vista. E aí, no dia seguinte, no culto, essas meninas eram 3 irmãs, elas estavam sozinhas, porque o pai tinha ido embora e a mãe trabalhava na cidade durante a semana para voltar. E elas não tinham nada para comer. E nós falamos, vai lá, que a gente vai dar a cesta básica, vai dar comida pronta, e a doutora vai olhar os olhos da tua irmã. E quando chegou lá, elas ficaram brincando, comeram e tal, já estava quase anoitecendo e luz é terrível. A gente catou aquela criança, vamos embora que tem que examinar agora. E quando a gente deitou ela na maca, com lanterna, a médica começou a examinar os olhos dela e descobriu na hora ali o motivo da cegueira dela. O motivo da cegueira daquela menina de 8 anos, a dor de cabeça que a irmã falou que ela batia com a cabeça na parede de tanta dor. O motivo era um parasita que estava comendo o globo ocular dela. Caramba. E aí, pelo machucado que estava sendo gerado no globo ocular, a secreção estava cobrindo os olhos dela, e essa era a cegueira. E essa cegueira vem por falta de lavar as mãos e lavar o rosto, pela ausência de água. E aí a doutora começou a tirar o parasita com uma pinça ali na hora, e começou a lavar os olhos dela com soro, gente, que a gente compra R$2, 3, sei lá, na farmácia. E na hora a médica falou, você tá vendo? Ela tava muito nervosa, né? Porque não tinha nada, a gente segurando o olho dela na mão, ela nervosíssima. E a médica lavou os dois, começou a tirar alguns no fundo, não deu para tirar, mas o antibiótico ia matar. E na mesma hora, naquele segundo, a médica perguntou, você tá vendo? E ela ficou parada assim. E ela falou, a tia tá de óculos? Ela tá, é um óculos branco, eu tô vendo. Então aquela menina que ia perder a visão para a vida inteira, por um simples ato ali da médica, em minutos, lavar o olho dela, recuperou a visão. E eu tô falando de uma água que a gente abre a torneira e cai.
Então, aquilo ali, essa discrepância de realidade e as consequências da discrepância da realidade me impactaram demais. Então, eu entendi que eles precisam de tudo. Sim. De tudo. E aí, quando alguém vem criticar, por que você vai para lá se pode fazer aqui? Fica aqui então e faz aqui, que eu posso ir para lá, eu vou para lá, porque eles precisam de tudo que a gente possa imaginar. E essa coisa da gente se ver em um outro lugar, em um lugar extremamente privilegiado que a gente já esqueceu, porque a gente só reclama. Porque falta isso, falta aquilo outro. A gente não tem noção do que é ter falta de fato. Não estou desmerecendo as dificuldades que a gente passa por aqui. Eu sei que tem muito a se fazer aqui no Brasil, e quanto a isso, meu coração se alegra, por exemplo, com o Betel, que tem o foco no Senan. Se você estuda no Betel, se você faz o bacharel, se você faz o básico, qualquer curso, você vai se envolver no Senan, que é o Centro Acadêmico de Missões, que trabalha a missão aqui no Brasil. Então, essa necessidade de levar o social, de levar Cristo através da dignidade, isso me impactou demais. E Jesus fazia isso. Jesus multiplicou pão para uma multidão que não aceitou a ele. Mas era uma multidão que estava com fome. Então, o evangelho é isso também, é devolver dignidade, é devolver uma comida, é devolver decência. E eu fui muito impactada lá de muitas formas. E eu acho que essa é a estrutura. Como eu disse, eu amo teologia, eu vivo para teologia. Mas eu provei, eu vi. Aí virou outra coisa, né? Então, assim, hoje eu tenho muita vontade de voltar porque não acaba. Na verdade, quando a gente vai para a missão, a gente não tem vontade de voltar para o Brasil, não. Eu voltei arrasada. É esse sentimento que a gente tem, porque a gente se sente um pouco mais útil pela questão das dificuldades. Você chega na sua cidade que você mais encontra a igreja para tudo quanto é lado, e você chega num lugar que você tem uma igreja aqui, tem uma outra lá, não sei aonde, e aí você vê as dificuldades e é sério. Você que quer ser um parceiro ou continuar sendo um parceiro para deixar esse programa no ar por mais dias, por mais tempo, doando uma oferta, tem o QR Code na tela, tem o doarparafb@gmail.com. Você escolhe a forma aí, deixa Deus te usar.